Prezados alunos, hoje nós vamos continuar os nossos estudos das operações matriciais com grafos, uma vez que nós já estudamos as representações computacionais de matriz de adjacência, matriz de incidência e até a lista de adjacência. Nós vimos no estudo anterior que a partir da matriz de adjacência nós podemos calcular a chamada matriz de caminhos ou matriz de alcançabilidade. O que é a matriz de alcançabilidade? Recordando, se nós temos uma matriz A, que é a nossa matriz de adjacência, que representa as ligações de I para J, né, entre os vértices I e J. Aqui eu posso ter um grafo orientado ou não. A matriz de alcançabilidade é uma matriz que vai me dizer se existe algum caminho que liga o vértice I ao vértice J. Se existe esse caminho, na posição I e J dessa matriz, que eu estou chamando aqui de matriz R, eu vou ter o valor verdade, o valor 1. Se não existe, eu vou ter o valor 0, ou um valor que representa o valor falso. Só recordando que nós vimos no estudo anterior que a matriz de adjacência, e aqui vocês podem acompanhar pelo mouse, ela me dá, de certa forma, os caminhos de tamanho 1 que ligam os vértices que vão de I para J. Considerando a matriz aqui, uma matriz sem pesos, né, um grafo sem pesos, então simplesmente, se existir uma aresta de I para J, o valor vai ser 1, e aqui não estou considerando grafos com arestas paralelas. Então, existe um caminho de I para J, então na matriz de adjacência vai ter o valor 1. Se eu multiplicar a matriz de adjacência por ela mesma, essa matriz A ao quadrado é a matriz que me diz se existem caminhos de tamanho 2 que ligam I até J. Se eu pegar novamente essa matriz resultante, essa matriz A ao quadrado, e multiplicar novamente pela matriz de adjacência, eu vou encontrar uma matriz A ao cubo, A3, que vai me dizer se existe caminhos de tamanho 3 e quantos caminhos são de I até J. Se fizer isso sucessivamente, eu vou ter a matriz de caminhos de tamanho 4, quantos são, matriz de caminhos de tamanho 5, quantos são, quantos caminhos, né, de tamanho 5 de I para J, e assim sucessivamente até N. A partir de N, eu começo a repetir, né, os ciclos. Então, os caminhos de tamanho N mais 1 é um caminho de tamanho N mais a aresta original que liga I e J, e assim sucessivamente. Para efeito de saber se o grafo é conexo, ou tipo de conectividade em relação aos grafos orientados, ou mesmo saber se existe um caminho de I para J, basta eu parar em N. Acontece que, fazendo as multiplicações simplesmente, eu vou ter um número que, se for 0, quer dizer que não existe caminhos, né? Não existe nenhum caminho, e se for diferente de 0, é quantos caminhos existem de I para J. E aí podemos existir uma repetição na estrutura do caminho por uma questão de comutação, né? de simplesmente a inversão de uma posição IJ ou JI na sequência de caminhos, simplesmente uma permutação. Mas para o nosso caso aqui, o que nós queremos é simplesmente saber se existe caminho sim ou não. Então não me interessa muito quantos caminhos existem, mas se existe, né, algum tipo de caminho, de qualquer tamanho. Então, se nós modificarmos a multiplicação de uma multiplicação, né, inteira, matriz de números inteiros, que são os números que representam a quantidade de caminhos, valores inteiros, por simplesmente uma matriz booleana, um cálculo booleano, ou seja, eu vou trocar a multiplicação por uma operação de conjunção e uma soma por uma operação de disjunção, eu vou ter então a matriz de adjacência simplesmente representando se existe caminhos de I para J sim ou não,
A matriz de A ao quadrado, a matriz de alcançabilidade por ela mesma, numa multiplicação binária, e por isso eu estou colocando entre parênteses como uma forma só de distinguir da multiplicação inteira. Aqui é uma multiplicação booleana, então ela vai me dizer se existe caminho de ir para J de tamanho 2, e aqui se existe caminho de tamanho 3 de ir para J, e assim sucessivamente. Se eu fizer uma junção dessas matrizes, através de uma operação de soma, ou seja, de junção, A ou A2 ou A3 e assim por diante, eu estou dizendo assim, existe caminhos de tamanho 1 ou de tamanho 2, ou de tamanho 3, ou de tamanho 4, ou de tamanho N, de ir para J? Se existe, o vértice J é alcançável a partir do vértice I. É claro que essa operação, do jeito que ela está definida aqui, ela é uma operação muito custosa computacionalmente, porque são várias multiplicações e depois várias somas matriciais. Então, somas de operações matriciais. Então, é um custo computacional muito alto. Mas é aí que nós vamos estudar o algoritmo de Warshall, porque o Warshall percebeu, né, que com uma única operação, assim, ou um algoritmo que, na verdade, ele se assemelha muito com uma operação de multiplicação de matrizes, ele fazendo um pequeno ajuste nesse algoritmo, ele tinha o mesmo resultado da matriz de alcançabilidade. Quer dizer, um único passo de multiplicação equivalente, uma quantidade de cálculos de uma multiplicação, ele obtinha a matriz de alcançabilidade. E o nosso objetivo é simular esse algoritmo, né? Então, o algoritmo de Warshall, que funciona tanto para grafos orientados quanto para grafos não orientados, faz essa operação numa sequência equivalente a uma única multiplicação de matrizes. O algoritmo aqui eu estou usando a notação de índice de 1 a n. Obviamente, se nós vamos implementar isso numa linguagem como a linguagem C ou C++, aí os meus índices dos vértices vão variar de 0 até n-1. Mas observem que é um algoritmo muito semelhante à multiplicação de matrizes. A única diferença é que aquele for interno, que é a variação do k, quando eu quero calcular a posição i j e eu vario o valor de k de i até n, o k interno, o laço interno é deslocado para o lado de fora. E o que, na verdade, isso está representando é o seguinte: para todos os pares i j, quer dizer, para todos os vértices i j, eu vou verificar se existe um caminho que passe de i para k e k para j. Então eu fixo o k, quer dizer, eu fixo um determinado vértice e vou verificar se naquele momento eu posso dizer se existe um caminho de i para k, de k para j. Eu faço isso com todos os elementos, com todos os pares de vértices. Depois eu faço para k igual a 2, k igual a 3 e assim sucessivamente. Vamos fazer uma simulação para ver como isso funciona. Eu optei por um grafo orientado para ficar mais evidente as modificações, porque o grafo não orientado ele acaba tendo uma simetria e isso acumula o número de uns na matriz. Talvez o aluno não perceba no primeiro momento exatamente o que está acontecendo com o algoritmo de Warshall. Então é mais fácil a gente perceber porque a gente consegue ver as setas indicando um caminho bem claro e que isso vai representar na matriz resultante. Aqui nós sempre começamos com a matriz de adjacência, então a matriz R inicialmente recebe os valores da matriz de adjacência, então o algoritmo de Warshall parte de R valendo os valores da matriz de adjacência e depois vem uma sequência de passos. O algoritmo também funciona para grafo, obviamente, não orientado. No final desse vídeo nós vamos fazer um pequeno exemplo. Então observem, aqui eu coloquei uma sequência no lado direito, só para que vocês entendam o que vai acontecer em cada passo do algoritmo. O que eu estou chamando de passo aqui é, na verdade, o loop externo. Quer dizer, eu vou fixar o valor de k, quer dizer, o k aqui representa um vértice de referência, e vou fazer uma comparação para todas as posições da matriz. Então, de 1 até nn, eu vou verificar se já existe um caminho previamente calculado, ou se existe um caminho de i para k ou de k para j. Então eu quero calcular a posição 1.
Já existe um caminho calculado 1, 1? Nesse primeiro caso, existe um valor 1, ou uma aresta que liga 1, 1, um laço? Não, não existe. Ou, se já existe, tudo bem. Mas se não existe, existe o caminho de 1 para cá. No nosso caso aqui, no primeiro exemplo, cá valendo 1. De 1 para 1 e de 1 para 1. Se existe, isso vai ser alterado. De 1 para cá, cá para 2. De 1 para cá, cá para 3. E assim por sucessivamente, passando por todos os elementos da matriz. Então é isso que nós vamos fazer de agora em diante. Só que, obviamente, para simplificar, eu vou mostrar para vocês apenas aqueles momentos onde o algoritmo faz uma alteração matricial. Então, por exemplo, começando com K igual a 1. Vou deixar numa cor diferente e vou marcar na matriz para que vocês possam perceber em que momento, com qual valor de K houve alteração na matriz. Então, por exemplo, para K igual a 1, observe que ele vai passar para a posição 1. Existe um caminho de 1 para 1 e de 1 para 1, já que o K é 1? Né? Não. Então, fica aqui. De 1 para 2, de 1 para 3, de 1 para 4, de 1 para 5, de 2 para 1, de 2 para 2. Até aqui vocês vão perceber, se vocês fizerem esse cálculo, que esses valores continuam. Ou porque vai ter 0 e 0, ou porque vai ter 0 e 1, ou 1 e 0. Já, então os valores se mantêm. A primeira alteração que vai acontecer é na posição 2, 3. Ou seja, a posição 2, 3 no momento está valendo 0. Quer dizer, não existe uma aresta que vai de 2 para 3. Existe a aresta 3, 2. Mas a aresta 2, 3 ou um caminho previamente calculado de 2 para 3, nesse momento não existe. Mas existe algum caminho que vai de 2 para 1 e algum caminho que vai de 1 para 3? A matriz vai estar sinalizando isso. De 2 para 1 a gente sabe que existe, que é a própria aresta 2, 1. E de 1 para 3 também, que é a própria aresta 1, 3, nesse momento. Então existe um caminho de 2 para 3 passando pelo vértice 1, que é justamente 2, 1, 1, 3. Então isso faz a alteração da matriz. Isso não vai acontecer para 2, 4, nem para 2, 5. A próxima alteração vai ser somente em 5, 3. Eu deixei aqui a mudança, a análise de 4, 3, para vocês perceberem, no caso do vértice, analisando o caminho de 4 para 3, ele vai perceber que existe um outro caminho, mas já tem o valor 1, porque já existe a aresta 4, 3. Mas mantive aqui só para vocês perceberem que, apesar de já existir um caminho de 4, 3, aqui o valor verdade 1, existe também um caminho passando pelo vértice 1, que é a minha referência de análise desse momento. Ou seja, existe o caminho de 4 para 1 e de 1 para 3? Existe, então quer dizer que existe um caminho de 4 para 3 passando por 1. Né? De 4 para 1 e de 1 para 3, então existe um caminho de 4 para 3 passando por 1. Na verdade, não vai fazer alteração na matriz, porque já tinha o valor 1 nessa posição. No caso de 5 para 3, aí sim vai ter uma alteração, porque não existe a aresta de 5 para 3, nem existia um caminho previamente calculado de 5 para 3. Mas existe um caminho de 5 para 1 e de 1 para 3. Portanto, existe caminho de 5 para 3 passando pelo vértice 1, e é o que vai acontecer aqui, nesse momento. Então, nesse primeiro passo, ou seja, no passo de análise de todas as combinações I e J, considerando um caminho intermediário passando pelo vértice 1, as únicas alterações nesse grafo são do vértice 2 para o vértice 3 e do vértice 5 para o vértice 3. Considerando depois, o algoritmo sai desse passo, vai para o passo externo e muda o K para o valor 2. Então, considerando agora essa análise do vértice 2, observe que a gente vai partir, quer dizer, o algoritmo parte da matriz anterior do estado que foi colocado. Então, já existe cálculos que não é de tamanho 1, mas cálculos que indicam que existe caminho já, por exemplo, o vértice 2, 3, existe um caminho. A gente já sabe, pela simulação, que foi o caminho passando por 1, mas poderia ser um caminho maior. Nesse momento, o algoritmo já contempla isso. Analisando então agora, passando por 2, a primeira alteração que surge
é o caminho 3, 1, quer dizer, a linha 2 e a linha 1 não altera. Mas na posição 3, 1, repara, não existe ainda caminho calculado de 3 para 1. Mas existe um caminho de 3 para 1 passando por 2? Existe, né? Porque existe um caminho de 3, 2, e existe um caminho de 2, 1. Então existe um caminho 3, 1 passando por 2, que é o que acontece aqui. E a próxima alteração também, 3, 3. Quer dizer, repara, não existe laço, mas existe uma forma de sair do vértice 3 e retornar ao vértice 3? Existe, passando por 2. Porque existe um caminho 3, 2 e existe um caminho 2, 3 passando pelo vértice 1. Repare que em 2, 3 nós já calculamos quando o K era igual a 1. E aqui está em vermelho para que a gente se recorde disso, em que passo foi. Então, existe um caminho de 3 para 2 e existe um caminho de 2 para 3, que nós já tínhamos calculado, que é o caminho de 2 para 3 passando por 1. Obviamente, então, existe um caminho de 3 para 3 passando pelo vértice 2. Esse passando é no sentido de referência, já que é 2 agora é minha referência, mas o 2 já está, no caso 2, 3, envolvendo um outro subcaminho, que é o caminho 2, 3 passando por 1. Né? Então, com isso, a gente faz a alteração. E no caso, então, do vértice 2, só essas duas alterações que acontecem. E no vértice 3? Bom, a primeira alteração é justamente na posição 1, 1. Repare que até agora não tinha sido identificado um caminho que saía do 1 e chegava nele mesmo. Mas agora, considerando o vértice 3, eu sei que existe um caminho de 1 para 3, que está aqui, que é a própria aresta. E nós já calculamos um caminho de 3 para 1 passando por 2. 3 para 1 passando por 2, no passo do K anterior. K quando a referência era o vértice 2. Então, existe um caminho de 1 para 3 e existe um caminho de 3 para 1? Existe. Existe de 1 para 3, que é a própria aresta, e de 3 para 1, que nós já calculamos. Então, existe um caminho que sai do 1 e volta para o 1 através de tendo o 3 como referência. Então, aqui vira 1. O mesmo vai acontecer com 1, 2, porque olha para você ver, não existe uma aresta direto para 1 para 2, mas existe caminho de 1 para 3 e existe um caminho de 3 para 2, nesse caso as próprias arestas. Então aqui vira 1. Né? Isso vai acontecer também para 2, 2, vão acontecer em outros pontos, mas já estavam valendo. Repare que não existe caminho passando por 3 que vai ligar o 1 ao 4. Aliás, nenhum caminho vai chegar no 4, porque o 4 é um vértice nascedouro, não tem nenhuma aresta que chega nele. Então, obviamente, ao final da matriz aqui vai estar valendo tudo 0, vai continuar. Não tem nenhum vértice que chega até o vértice 4. Mas a próxima alteração, então, é a posição 2, 2. Porque nesse momento, então, não tinha nenhum caminho que tinha sido calculado que saía de 2 e voltava para 2. Mas nós já calculamos que existe um caminho de 2 para 3, né? 2 para 3 nós já calculamos, passando por 1, e de 3 para 2, né? Que é a própria aresta. Então, existe um caminho que vai de 2 para 2, passando por 3. Então, 2, 3, passando por 1, 3, 2, a própria aresta, e aí a gente tem essa alteração. Então, nesse momento, essas as alterações que vão acontecer quando o K for igual a 3. Não somente essa, né? Depois vai ter 4, 2, porque eu tenho um caminho 4, 3, né? E depois 3, 2, então eu tenho um caminho de 4 para 2 passando por 3. Isso também acontece com 5. No caso aqui, não coube aqui embaixo só para ver o valor, mas é fácil de identificar. 5, 2 não existia caminho, mas existe um caminho de 5 para 3 passando por 1, que nós já 5 para 3 passando por 1, nós já calculamos no primeiro passo, quando o K é igual a 1, e 3 para 2, né? Que é a própria aresta, né? que já existia no grafo. Então, existe um caminho que vai de 5 para 2, passando por 3. Depois, o algoritmo faz o cálculo para K igual a 4, faz o cálculo para K igual a 5, mas não há mais nenhuma alteração nessa matriz. Esse é o resultado
que vai se manter até o final do algoritmo de Warshall. É interessante observar que pelo algoritmo de Warshall nós podemos tirar algumas conclusões, né? Por exemplo, num grafo não orientado, como a gente vai ver logo em seguida, se ele é conexo ou não. Mas no grafo orientado nós podemos tirar várias conclusões. Por exemplo, se no final do cálculo do algoritmo todas as posições da matriz valem 1, quer dizer que o grafo é fortemente conexo, porque tanto vai existir um caminho de I para J, como vai existir um caminho de J para I. Se por acaso, como é o que acontece aqui, a matriz não é toda 1, então vem uma segunda análise. Será que o grafo é unilateralmente conexo? Como é que eu posso perceber isso? Verificando se a matriz resultante, nas posições diferentes da diagonal principal, existe valor de I para J ou se existe valor de J para I. Observe que nesse caso existe, olha, de 1 para 2, 2 para 1, existe o caminho tanto de ida como de volta. 1 para 3, 3 para 1, tanto de ida como de volta. 1 para 4 não existe, mas 4 para 1 existe. 1 para 5 não existe, mas 5 para 1 existe. Isso vai acontecer, ó, 2 para 4 não existe, mas 4 para 2 existe. 2 para 5 não existe, mas 5 para 2 existe. E aí, do 3 a mesma coisa, né? 3 para 5, 3 para 4 não existe, 4, 3 existe, 3 para 5 não existe, 5, 3 existe, 4, 5 existe aresta, não existe caminho, né? Que é a própria aresta, mas não existe de 5 para 4. Tudo bem, mas existe um dos caminhos, de ida ou de volta. Então, esse é um grafo unilateralmente conexo. Repara que, para verificar se o grafo é fracamente conexo, se o grafo não for fortemente conexo, quer dizer, se a matriz resultante for tudo 1, se ela não for unilateralmente conexo, que é simplesmente verificar, por exemplo, se a união da matriz resultante do Warshall mais a transposta dessa matriz, né, com exceção da diagonal principal, se todos os valores são 1. Caso contrário, a forma de verificar se o grafo é fortemente conexo seria aplicar o algoritmo de Warshall novamente, desconsiderando a orientação do grafo, ou seja, tratando o grafo como um grafo não orientado, portanto, uma matriz simétrica. Se o resultado disso for uma matriz tudo de 1, o grafo é fracamente conexo. Para que a gente possa, então, entender o resultado de do algoritmo num grafo que não é orientado, eu retirei algumas arestas e mudei a orientação, deixando duas componentes conexas para que vocês possam perceber o efeito. Aqui eu faço uma sugestão, que vocês parem o vídeo e tentem calcular o resultado que vai ser da operação desse algoritmo. Então vamos lá, eu não vou simular passo a passo, isso fica como exercício. Aqui eu vou só mostrar o resultado. Essa é a matriz de alcançabilidade desse gráfico. E observe que é fácil perceber que o vértice 1 alcança o vértice 2 pela própria aresta. O vértice 1 alcança o vértice 3 por essa aresta também. Além de existir um caminho de 1 para o 2, passando por 3. E também existe um caminho que vai do 1 e volta para ele. 1, 2, 1, 1, 3, 1, ou 1, 3, 2, 1, ou 1, 2, 3, 1. E assim por diante. Mas não existe caminho que ligue o vértice 1 ao vértice 4, porque estão em componentes conexos distintos. O mesmo ocorre com 2, com 3, e aqui a gente tem a componente 4, 5. Então, esse grafo não é conexo, porque ao aplicar o Warshall, começando com a matriz de adjacência, o resultado não foi uma matriz onde todos os valores são 1. Então, este é o algoritmo de Warshall, que nós podemos usar em várias situações para verificar, por exemplo, se o grafo é conexo ou não, ou se existe caminho de uma posição I para uma posição J.